Abra sua Bíblia, Isaías 53. Isaías 53. Quando você tiver aberto a sua Bíblia em Isaías 53, nós vamos nos ajoelhar e orar ao Senhor, tá bom? Nós vamos agradecer a Deus, pedir a Deus que Deus nos ajude, porque toda vez que a Bíblia é aberta, a gente precisa do Espírito de Deus para nos ajudar. Não é, Davi? Não é? Feliz que você está aqui, Davi, viu? Estou vendo que hoje está ali a minha filha postiça. Você veio, muito bem. Tá certo. Eu mandei um recado ontem pelas netas, dizendo que você tinha que vir embora para a casa de Deus, né? Que bom que você está aqui. Temos o casal que veio de lá de Petrolina, temos Maria e Vando. Eita, que nossa casa fica linda. Nós temos nosso irmão, que bom que você chegou, que está aqui também, viu? Louvado seja o nome de Deus, nossa casa tem mel. E também temos aqui Solange e o esposo, Deus abençoe vocês. Temos a graça de estar... Você veio também, minha boneca. Que bom que você está aqui, Eliane. Deus te abençoe. Cadê Clarinha? Está do lado, tá? Muito bem. Parabéns. Deixa eu ver quem mais, para a gente poder comentar. Verinha veio também. Você veio também, minha filha. Cadê seu filho? Onde está o seu nenezinho? Está lá em casa, mas você veio. Que bom que você está aqui com a gente, tá bom? Então, todo mundo abriu Isaías 53, não deixa ninguém de abrir a Bíblia agora. Abriu? Vamos agora ajoelhar pedindo a Deus que Deus nos ajude. Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome, porque se existem coisas difíceis de entender, tem o Espírito Santo que é capaz de nos fazer ter paz no coração ao estudar. Essa é a função principal do Espírito de Deus, e essa é uma aula hoje de manhã. Queremos estudar juntos e te pedir que, em nome de Jesus, nos abençoe e nos fortaleça para a glória do nome de Cristo, teu Filho, o nosso Redentor. Abençoa-nos agora, dá-nos teu Espírito, Senhor. Abençoa os queridos que estão em casa, que seja um momento especial e que estes assuntos encham a terra de alegria, em nome de Jesus. Amém. Abriu a sua Bíblia, Isaías 53? Isso mesmo, Davi, olha, o professor Léo te ajudando. Abriu? Muito bem. Antes de ler, eu vou fazer uma pergunta para você. Todo mundo, os alunos estão todos com o material de escrever, vocês vão precisar escrever sobre isso, tá certo? Isso é a aula, tá? Imagine que um bebezinho nasceu. E depois, por algum motivo, em 2 horas, ele morreu. Essa criancinha não pecou? Sim ou não? Ah, morreu o bichinho, não teve nem tempo de pecar. Não é não? Sim ou não? Tá. Se Jesus não tivesse morrido ainda na cruz, você acha que essa criancinha ganharia a salvação? Ué, por quê? Ela não pecou? Pecado é a transgressão. Vocês perceberam que alguns ficaram quietinhos e me olhando bem assim, ó? Nós temos que ter todos um pensamento só. A criança acabou de nascer, o bichinho não pecou. O grande problema de uma série de dificuldades que nós temos como povo reside nesta resposta que a gente está pedindo hoje de manhã. Olha o que diz aqui. Vamos ler juntos? Vai lá, 1, 2, 3. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, foram criados em quê? O que é total inocência? Para pensar isso. O que mais? Gênesis 2, 25, afirma que o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Obviamente, podemos deduzir que eles não possuíam nenhum tipo de malícia e que o lugar onde estavam era também perfeito. Sim ou não? Não tinha nada que pudesse trazer problemas para eles. Eles eram completamente, obrigada, Paula, completamente
saudáveis, limpos, organizados, sem nenhum tipo de pecado. Sim ou não? E dentro deles não tinha nada, né? Continua. Além disso, vai lá, eles não conheciam o que era praticar um ato errado. Em suma, além de não conhecer nenhum tipo de culpa por qualquer tipo de pecado, eles também eram inocentes em relação ao pecado. Todo mundo entendeu isso, sim ou não? Claro para vocês? Como cristal, né? Sim ou não? Tá, mas dê uma olhada nisso aqui. Plano satânico. Leia isso aqui, que isso aqui me arrepia. Tão logo o Senhor criou o nosso mundo. Guilherme, eu preciso que você leia falando. Combinado? Sim. E você também, Atos. Vamos lá. Tão logo o Senhor criou o nosso mundo por intermédio de Jesus Cristo e colocou Adão e Eva no jardim do Éden. O que aconteceu? Satanás anunciou seu propósito de conformar a sua própria natureza, o pai e a mãe de toda a humanidade, e de uni-los às suas próprias fileiras de rebelião. Estava decidido a apagar da posteridade humana a imagem de Deus e a traçar sobre a alma a sua, de Satanás, própria imagem no lugar da imagem divina. Peraí, como é que é? Assim que ele viu o casalzinho bem felizinho, sem nenhuma dor, sem nenhuma miséria, felizes da vida, ele falou: eu vou fazê-los ficarem iguais a mim. O que é natureza satânica? Pensa. Isso aqui todo mundo entendeu até agora. Sim ou não? O que é natureza satânica? Imagina que coisa horrível. Imagina uma pessoa satânica. Que coisa horrível. Olha isso aqui agora. Então houve o lapso, que é o pecado. O que é lapso? Pá, um troço aconteceu lá. Estava tudo certo, houve um lapso. E agora tínhamos duas realidades. O que tinha acontecido antes desse lapso, que é o pecado, e o que tinha acontecido depois do pecado. Então, pré-lapso e pós-lapso. Repitam comigo. Pré-lapso. O que é pré-lapso? O que é pós-lapso? Todo mundo, vamos lá. Eu quero que você aprenda. Você vai voltar para casa hoje, dizendo e explicando isso para a Shirley, para todo mundo da casa. O que é pré-lapso? O que é pós-lapso? Por isso é que as pessoas falam de pré-lapsarianos e pós-lapsarianos. Entendeu? Atos, você vai ser um pregador dessa verdade para nós aqui. Combinado? Sim ou não? O que é pré-lapso? O que é pós-lapso? Simples, não tem erro nisso. Todo mundo aprendeu? Sim ou não? Pronto, agora vamos entender. Um era o homem antes do pecado, a natureza dele, o coração, e o outro era depois do pecado. Entenderam ou não? Olha isso aqui agora. Após a transgressão, junto comigo, após a transgressão de Adão, viu ele que a ruína foi o quê? Olha Maria, olha isso. Foi o quê? A raça humana foi levada a uma deplorável condição. O homem foi cortado da sua interligação com Deus. Agora leia o vermelho. Era desígnio que o estado do homem fosse o mesmo de quem? Como é que é? O ser humano igual a quem? Isso não te dá um choque? A gente fala tão, não quero saber dos anjos caídos, não quero nada com eles. Mas nós, em Deus, somos iguaizinhos. A mesma coisa, mesma natureza, mesma propensão, mesma situação sem esperança. É uma miséria. Igualzinho anjos maus do diabo, igual demônios. Vocês entendem que sério isso, sim ou não? Olha isso aqui agora. Gente, eu trouxe o texto no inglês, porque muita coisa não está traduzida. E eu trouxe o texto no quê? No português. Lê isso aí. Quando o homem pecou, todo o céu se encheu de tristeza,
Pois ao ceder à tentação, o homem havia se tornado o quê? Um participante do quê, gente? Da natureza satânica. Que tal, Lucas? Participante do quê, gente? Da natureza satânica. Só por isso eu preciso dizer para vocês, Jesus podia ter essa natureza aí? Só por isso a gente já sabe o quê? Impossível Jesus ter natureza satânica. Pronto, mas vamos provar? Olha lá, a imagem de Deus, na qual o homem havia sido criado, foi machucada e distorcida. O caráter do homem estava em desarmonia com o caráter de Deus, pois, vai lá, lê o vermelho. Pois através do pecado, o homem se tornou carnal, e o coração carnal é inimizade contra Deus, não sendo sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode ser. Isso é bíblico ou não? Sim. Espera aí. O que o ser humano, depois do pecado, tem? Que tipo de natureza? É verdade. Essa é a realidade. Sim ou não? Sim. Por isso que você luta tanto, por isso que você fica nessa luta, por isso que essas raivas, por isso esses ódios, por essas coisas. Agora, olha esse pedaço aqui. Satanás trabalhou em princípios de como seria estar em conformidade àqueles que simpatizavam com ele para seu próprio padrão corrupto e de assimilá-los com sua própria natureza. Era seu propósito determinado a apagar do homem a imagem de Deus e imprimir sobre a alma dos seus súditos sua própria imagem cristã. O que ele queria? Eu vou tornar esse mundo inteirinho igualzinho a mim. Vai ter a minha inclinação, vai ter meu coração, vai ter minha maneira de pensar, vai ter o meu jeito. Sério ou não? Sim ou não? Agora olha isso aqui, presta atenção. Vai lá. O mal do coração deve ser erradicado, pois é do caráter satânico que trouxe a rebelião no céu. A menos que essa mudança é operada no coração, o homem deixará de dar prova do Senhor e contra o seu nome está escrito o quê? Servo infiel. Gente, qual é a nossa natureza? Satânica. De quantos seres humanos da Terra? Todos. Não tem um que é diferente. Todos precisam da mesma coisa. Olha isso aqui agora. O homem natural. O que é o homem natural? Essência. O homem natural está o quê? Transgressão. O homem natural está o quê, gente? Transgressão. E sua natureza está em harmonia com a natureza do primeiro transgressor. A gente sempre vai querer o quê? Deus vai falar, não ter outros deuses. O que a gente vai querer? Quero outros deuses. Deus vai falar assim, não veja imagem de esculturas. A gente vai falar o quê? Imagem de escultura. Deus vai falar assim, olha, não fale meu nome em vão. O que a gente fala? Eu vou falar. O Senhor Deus vai dizer, não desrespeite pai e mãe. O que a gente vai dizer? Eu vou desrespeitar. Não adultere. A gente fala, vou adulterar. Nossa natureza está em harmonia com a natureza do diabo. Nós somos satânicos. Não há nenhuma inimizade natural entre os homens caídos e os anjos caídos. Gente, isso aqui para mim me dá um susto. Está escrito isso ou não? Lê comigo, olha lá. Não há, 1, 2, 3. Não há nenhuma inimizade natural entre os homens caídos e os anjos caídos. Ambos são participantes do mesmo Espírito através da condescendência com o mal. É de acordo com a lei, vai lá. É de acordo com a lei da sinagoga de Satanás, que na controvérsia do mal contra o bem, anjos caídos e anjos caídos devem se unir em uma companhia desesperada. Vocês entendem a seriedade disso? Sim ou não? Isso é sério ou não é? Isso não é chocante? Isso é muito chocante. Olha lá, vai lá, agora lê isso aí. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má, e ele ficou sem harmonia com Satanás, e não em desacordo com ele. O que vocês acharam disso?
Entende por que é que você fica pelos cantos, se desespera, chora, reclama? Por que você luta para não vou aceitar, não vou aceitar? Natureza satânica. Essa é a natureza humana. Aí foi preciso resolver. Deus precisava resolver isso. Olha ali. Natureza pré-lapso. O que é pré-lapso? Natureza pós-lapso. Dá uma olhada lá. Olha lá. Olhem isso. Perceberam? Natureza pré-lapso. Natureza pró-lapso. Pós-lapso. Sim ou não? Sim. É isso aí, gente. É isso aí. Olha lá. Era para ter sido assim. Nossas criancinhas poderiam ter nadado dentro da água sem problema nenhum, nunca iriam morrer. E hoje a gente olha para uma criancinha e vê as marcas do pecado nela. Raiva, ódio, rebelião. Sim ou não? Sim. Olha ali. Através da desobediência do homem, também ocorreu uma alteração no quê? Nisso que está aí fora. Não foi só dentro do homem. Contaminada pela maldição do pecado, ela hoje é capaz de apresentar apenas o quê? Um imperfeito testemunho da relação com o seu Criador. Não mais consegue revelar a perfeição do seu caráter. A natureza aí fora, gente, não revela mais quem é Deus. As folhas caem. Se você não cuidar, enche de mato. Fica um desespero. Sim ou não? Ó, olha aqui, ó. Era para ser assim. E é isso aqui, ó. Sim ou não? Isso é consequência. Você não tem nem ideia quão terrível é o pecado. Você não tem nem ideia quão miserável é o que habita em nós. Agora me diga uma coisa. E Jesus precisou vir. Mas como que ele veio? Ele veio pré-lapso ou pós-lapso? Não. A natureza dele. Estou falando de natureza. Veio pré ou pós? Eu sei que depois que eu expliquei tudo isso, você chegou à conclusão que Jesus veio pré-lapso, porque se ele viesse pós-lapso, ele teria natureza? Jesus tem natureza satânica, tem natureza satanás. Eu sei que eu podia pegar a Bíblia, a gente fechar e ir embora comer. Mas eu preciso te provar isso que eu estou falando. Vamos provar? Você precisa entender isso. Isaías 53. Todo mundo está com Isaías 53? Verso 4. Todo mundo, Bíblia na mão. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Olhe para cá. Jesus tomou as nossas enfermidades, sim ou não? Sim. Vocês sabiam que não entender bem esse texto pode dar um problema terrível? Pode destruir a sua fé. Qual era o maior desejo do diabo? Vou subir ao trono de Deus, me tornar como Deus. Era ou não era? Sim. Quando ele não conseguiu isso, ele está tentando trazer Deus à posição pior do que do homem. Eu não consigo subir lá, então eu vou trazer ele, vou fazer o povo todo pensar que ele pode viver igualzinho a mim. Quer ver? Quando Jesus veio ao mundo, ele veio como? Veio na posição pré-lapsariana ou pós-lapsariana? Vamos ver aqui. Hoje existem duas vertentes entre nosso povo. Pré-lapsarianos e pós-lapsarianos. Existe um grupo que pode provar por textos que Jesus veio na situação pós-lapsariana. E existem pessoas que podem provar que ele veio pré-lapsariano. Entendeu, sim ou não? Vamos entender aqui. Vamos ver aqui, vai lá. Os pré-lapsarianos entendem que Jesus encarnou com uma natureza humana semelhante à de Adão, portanto, diferente da nossa, sim ou não? O resultado dessa visão é a ênfase em Cristo como nosso substituto no processo da salvação. Porque Adão era diferente da gente antes da queda, sim ou não? Sim ou não? Raciocinem. Adão era diferente de nós antes da queda? Sim, completamente. Adão tinha algum germe? Adão espirrava? Adão tinha mau cheiro, mau hálito?
Adão tinha os cabelos tudo terrível, que tinha que ficar lavando sempre? Adão não tinha caspa? Não. Adão tinha... Presta atenção, vou te fazer uma pergunta dura agora. Vocês acham que quando a gente chegar no céu vai dizer assim, nossa, estou louco de fome? Não. A comida no céu terá outro sentido. Presta atenção. Ó, alguns acham que Jesus veio na natureza pré-lapso, né? Vamos ver agora. Os pós-lapsarianos, por sua vez, o que Jesus está fazendo ali naquela foto? Como é que ele não parece mais humano, mais natural, não parece? Alguns de vocês estão dando uma risadinha de canto de boca, assim, pensando, nossa, que coisa... Parece até um sacrilégio, não parece? Como é que está lá aquele Jesus ali, tirando um selfie com o celular na mão? Tá. Os pós-lapsarianos, por sua vez, creem que Jesus encarnou como natureza moral semelhante à de Adão depois da queda. Natureza moral de Adão? Isso tornaria igual qualquer ser humano com tendências pecaminosas. Entenderam ou não? Entendeu isso, Lucas? Fácil, fácil. Tá? Agora olha isso aqui. Olha esse Jesus. Para os pós-lapsarianos, Cristo tinha natureza pecaminosa, mas não era pecador. Pelo fato de não ter cometido nenhum ato pecaminoso. Gente, aqui vem que se todo mundo entendesse esse diapositivo aí, entendeu um monte de coisa. Tá certo? Entenda isso aqui agora, por favor, em nome de Jesus. Ó, Jesus, segundo os pós-lapsarianos, tinha ele veio igualzinho a Adão depois do pecado, igual nós somos, mas nunca pecou. Olha isso. Assim, se Cristo não cometeu nenhum pecado, mesmo tendo propensões como as nossas, inevitavelmente todo ser humano, para ser salvo, precisa passar pelo mesmo teste em que Jesus foi aprovado. Ou seja, que Jesus, olha lá, nesse caso, a salvação depende também da obediência humana. Nesse paradigma, a ênfase soteriológica recai sobre o papel de Cristo como modelo de comportamento, não como Salvador. Jesus se torna meu modelo. O que o Senhor fez, eu vou fazer. Não é o meu Salvador de algo que eu não posso fazer. A salvação fica focada no esforço de um ser humano, não em algo que Jesus fez de graça para você e que em resposta você dá a obediência. Vamos ler de novo? Vamos lá. O que os pós-lapsarianos acreditam? 1, 2, 3. Para os pós-lapsarianos, Cristo tinha natureza pecaminosa, mas não era pecador pelo fato de não ter cometido nenhum ato pecaminoso. Por quê? Se Jesus veio do jeito de Adão depois do pecado, tinha natureza pecaminosa, sim ou não? Mas não cometeu nenhum pecado, porque ele se esforçou. Então, qualquer um de nós pode fazer isso. A ênfase, então, fica em Jesus como modelo e não como Salvador. O que isso quer dizer? Que se qualquer pessoa se esforçar, não precisa nem de Jesus. Por isso que eu perguntei do bebezinho. O bebezinho não pecou, então ele não precisa nem de Jesus. Ele não pecou. Nesta ideia, o bebezinho, que morreu 10 minutos depois que ele nasceu, não teve tempo de pecar, ele pode ser salvo sem Jesus. Por quê? Porque Jesus é só um modelo, não pecou mesmo. Olha isso aqui agora. Todo mundo entendeu isso? Sim. Vocês entenderam ou não entenderam? Sim. Olha isso aqui agora. Vamos ver o que Deus revelou? Vamos lá? Existe a ideia de um lado, existe a ideia do outro. Vamos ver o que Deus revelou? Natureza pré. Vai lá, lê comigo. Cristo. Espera um pouquinho só, Guilherme, você precisa ler junto, filho. Vamos lá. Vamos, 1, 2, 3. Natureza pré. Cristo veio à Terra, assumindo a humanidade e colocando-se como representante do homem para mostrar na controvérsia com Satanás
Pronto, esse texto aí está dizendo que Jesus veio na natureza de Adão antes da queda. Pré. Tá certo? Tá, então, esse aí está dizendo pré. Vamos ver esse. Cristo é chamado segundo Adão, em pureza e santidade, unido com Deus e amado por Deus. Ele começou onde o primeiro Adão começou. O que significa que ele começou onde o primeiro Adão começou? Vai lá. Ele cruzou o chão. Onde Adão caiu e redimiu o fracasso de Adão. Simples, fácil, sim ou não? Sim. Pronto, esse texto diz que Jesus era pré, né? Avante, vamos ver outro. Ele venceu Satanás na mesma natureza sobre a qual Satanás obteve a vitória. Pronto, esse está mais claro ainda. Que a natureza que Jesus tinha, que na qual ele venceu, foi naquela que Adão tinha antes da queda. Sim ou não? Pronto. Agora leia esse próximo. Ele devia tomar sua posição como cabeça da humanidade ao tomar a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Opa, aí está meio dúbio. Pegou a natureza, mas não a pecaminosidade. O que é isso? Vamos ver. Vocês estão vendo que são todos os textos, está colocado ali, não está? Veja isso aqui. Agora vem um negócio. Sede cuidadosos, excessivamente cuidadosos, quanto a como vos ocupais com a natureza humana de Cristo. Não coloqueis diante do povo como um homem com as propensões. Como é que a gente tem que tomar cuidado? E muito cuidado, e profundo cuidado quando for falar da natureza de Cristo. Para não colocar Jesus no meio dos seres humanos com propensão para o pecado. Cleito, cadê aquele pedacinho que eu te pedi? Eu pedi para o Cleito fazer um negocinho. E eu preciso que vocês leiam isso daqui agora. Leia isso aqui. O profundo mistério da encarnação. Ao contemplarmos a encarnação de Cristo, sentimos diante de um insondável quê? Que o insondável quê? mistério. Que é a mente humana é incapaz de compreender. Qual é o mistério que a mente humana é incapaz de compreender? Peraí, deixa eu tentar explicar uma coisa. Olhem para cá. Maísa nasceu de seu José. Mas ele era homem, pecador, comedor de feijão. E de Dona Odete, também mulher comedora de feijão. Ela não gosta muito de feijão, mas ela come. Olhe bem, eu sei o nome da minha mãe e do meu pai, eu tenho certeza que biologicamente eu vim deles. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Agora te assusta. O nome da mãe de Jesus era? Olha, te assusta agora. Maria é mãe de Deus? Por que você está dizendo que é Maria? Porque aqui na terra foi o invólucro que Deus colocou um embriãozinho dentro da barriga dela. Vocês sabiam que Deus colocou um embriãozinho, não veio um espermatozoidezinho e entrou no óvulo dela? Isso nunca aconteceu. Não veio um espermatozoide de Deus e entrou na barriga de Maria. Ou tinha alguém que acabou de falar, então era uma barriga de aluguel. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. O que de ti será gerado é filho de quem que o anjo falou para ela? Como era o meu pai chama José, e o nome do pai de Deus? Espírito Santo. Tem uma diferença terrível dele comigo, sim ou não? Tem uma diferença imensa de Jesus comigo. Tem uma diferença imensa de Jesus comigo. Por quê? Eu tenho um pai e uma mãe biologicamente. Jesus tem mãe e pai biológico? Não. É um mistério. Por isso que diz que é um mistério a encarnação. Diz que mente humana é capaz de entender. Diz que os anjos ficam assim pensando como é que pode e nenhum anjo entende. Se anjo não entende, a gente vai entender. Responda para mim. Então, existe gente brigando hoje com uma coisa que Jesus entrou na barriga de uma criança. Por isso que a palavra de Deus, corpo me formastes. Quantos de vocês já leram isso na Bíblia?
Deus, o Pai Eterno formou um corpo para Jesus, colocou dentro da barriga de Maria, Maria inoculou, cresceu aquela barriguinha, e ela teve um filho, criou ele do jeitinho que Deus foi ensinando, mas ele não tinha. Ele participou do carne e do sangue porque ele estava dentro da barriga dela. Um bebê participa da carne e do sangue, sim ou não? Mas ele jamais pode dizer que é igual a nós. Posso dizer uma coisa para vocês? Não tem ninguém no universo igual a Jesus, ele é único. Não tem ninguém igual, ele não é igual a um anjo, ele não é igual ao Pai mais, ele não é igual ao Espírito Santo, ele não é igual a ser humano nenhum dos outros mundos, ele não é igual a nós, não é igual a ninguém. Jesus é único. Não tem ninguém igual a Jesus, me mostra um igual a Jesus. Bora. E a gente tenta fazer Jesus se tornar o quê? Por que a gente faz isso? Ignorância. Desejo de lutar e brigar com o outro. Vontade de queimar o outro. Dizer, eu entendo melhor do que você. Olha isso aqui agora. Pode voltar para lá para mim, filho? Volta para lá, ó. Sede cuidadosos, excessivamente cuidadosos quando vos ocupais com a natureza humana de Cristo. Ele tinha uma natureza humana? Tinha. Ele se tornou ser humano. Mas se você toma muito cuidado ao falar sobre isso. Brenda, força, Brenda. Você tem que estudar isso aqui. Bora. Então tinha muita força. Não o coloqueis diante do povo como um homem com as propensões do pecado. Lê isso aí, Brenda. Vamos ajudar, Brenda? Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado puro, impecável, sem uma mancha de pecado sobre si. Ele era a imagem de Deus. Jesus poderia ter caído, mas nem por um momento existiu nele uma propensão má. Ele não tinha propensão, tinha natureza, tinha queda para o mal. Vocês entenderam isso, sim ou não? Olha isso aqui agora, ó. Nunca, de forma alguma, deixe a mais leve impressão sobre as mentes humanas que uma mancha de corrupção ou inclinação para a corrupção apegou-se a Cristo, ou que ele, de alguma forma, cedeu à corrupção. Peraí. Se a gente disser que Jesus tinha natureza pós-lapso, então a gente está quebrando isso aí, porque a gente está dizendo ele tinha propensão para pecar, só não pecou porque ele se esforçou. É sério ou não é? É sério ou não é? Olha isso aqui agora. Que cada ser humano seja divertido contra a ideia de tornar Cristo totalmente humano, tal como um de nós. Nem tem como, muito bem, Tânia. Não tem como. Ficou mais claro para vocês? Sim ou não? Ficou mais claro? Agora te assusta. Vamos lá. Dessa citação, infere-se que Cristo é o segundo Adão, como tal era diferente de nós, não possuindo a mácula do pecado natural a nós, desde que somos gerados. Salmo 51:5. Ele era isento das tendências carnais e pecaminosas que marcam a nossa vida. Está claro para vocês ou não? Leiam 1, 2, 3. Ele era isento das tendências carnais e pecaminosas que marcam a nossa vida. Pronto. Está claro para você? Sim ou não, Alice? Assim era Jesus. Se vocês me disserem, está claro, eu vou dizer, não está claro, porque não está claro nem para os anjos. Né? Você simplesmente entendeu porque está escrito. Mas como que é possível alguém assim? É, porque ele era assim, acabou. Olha isso aqui agora. Vamos lá, vamos entender de novo o negócio de Maria e Jesus, olha lá. Ali está, nessa foto aí está Jesus, Maria e José, né? Jesus era o Salvador. Maria era a mãe de Jesus, a mãe terrena dele, né? Agora, quem era José? Mas ele não tinha participação naquela criança, tinha? Quem teve participação na criança? Isso já mostra que geneticamente Jesus não é igual a mim. Sim ou não? Entendeu isso? Tá claro ou não? Isso pronto, acabou. Não tem o que dizer. Não tem como dizer que Jesus era igual a você ou a mim. Ele não é igual a ninguém. Olha lá.
Para Ellen White, expressões como pecaminosidade do homem, propensões para a corrupção, mancha da corrupção, propensão má, propensões do pecado, são, nesse contexto, mais ou menos equivalentes. Nenhuma destas coisas se fez presente em Jesus. Jesus não tinha propensão para o pecado, tinha inclinação para o pecado, não tinha desejo para o pecado, não tinha vontade para o pecado, não tinha nada disso. Jesus não olhava assim para uma prostituta e falava, ai, Deus me ajude a não chegar perto dela. Não existia isso. Ele não olhava um pedação de bolo todo entupido de açúcar, uma miséria do inferno, não pegava e falava assim, ai, Senhor, me desculpa, ai, eu preciso sumir daqui. Ele não existia isso. Ele não tinha uma vontade de quebrar o outro no meio assim, sabe? Lembra que ele estava apanhando e falou assim, ai, se eu te pego. Nunca, nem passou pela cabeça dele dizer isso para alguém. No fundo, o grande trabalho que a gente tem que fazer com a mente humana, as mentes doentes, as mentes... O que eu estou falando? O que eu estou colocando a mão aqui aonde? Como é que é o nome? Já estão falando do parental aí. E aqui? Tá. Aqui dentro moram todas as nossas sensações, sim ou não? Que acompanham todo, vai para todo o corpo, sim ou não? Como eram as sensações de Jesus? Porque fisicamente ele era igualzinho a gente. Mas como eram essas sensações? Não era manchado pelo pecado. Entendeu ou não, Deia? Entendeu? Cadê a Verinha? Você entendeu, Verinha? Isso é muito importante. Porque nisso aqui, um monte de gente nos arrasta. Te assusta agora? Olha isso aqui agora. Agora vamos ver citações que falam que ele era pós. Disse alguém aí. Vamos ver agora? Vamos lá. Cristo, que não conhecia o mínimo vestígio de pecado ou contaminação, tomou nossa natureza em seu estado deteriorado. Acabar de fazer bem assim para mim. Tem gente que pega esses textos aí e fala, está aqui a prova de que Jesus era pós. Um texto. Vamos entender esse texto? Bora agora. Vamos lá, 1, 2, 3. A natureza de Deus, cuja lei tinha sido transgredida, e a natureza de Adão, o transgressor, reuniram-se em Jesus, o Filho de Deus. Eita, você fala, Maísa, as duas naturezas estão aí nele, olha, a do bem e do mal. Ó, como é que pode? Não é isso que diz esse texto? Vamos embora. Ele tomou sobre sua natureza impecável nossa natureza pecaminosa. Fala, ó, tá vendo, Maísa? Gente, eu queria tanto que vocês se tornassem imbatíveis ao estudar um texto. Não existe como algo estar se contradizendo. Tem algum erro aí, vamos entender. Uns estão tão claros, vocês estavam tão fortes, depois agora estou olhando para vocês, está tudo murcho, assim. Estava no plano de Deus que Cristo tomasse sobre si a forma e a natureza do homem caído. Ó, está aí um texto que dizendo que Jesus tinha natureza caída. Mas ali também está escrito natureza do homem caído. O que será? Vamos ver? Olha lá. Gente, dá uma olhada o que a gente está querendo dizer. Está vendo o menininho ali, mansinho, bonzinho? Ou então... Jesus tinha as duas naturezas? Existem, estas citações deixam claro que Cristo assumiu uma natureza humana desfigurada pelo pecado, portanto, idêntica à nossa. No que acreditar? No que acreditar? Tem outra explicação? Tem, vamos lá. Eu coloquei essas duas fotos aí para você ver. Ou Jesus era manso, fazendo seus móveis lá, sem natureza propensa para o mal. A mãe dele nunca precisou dizer assim, menino, já te chamei 10 vezes, você não veio para cá. Nunca aconteceu isso na vida. Olha isso aqui agora. Como harmonizar os dois grupos de citações? Vamos harmonizar? Bem, Cristo não pode ter tido duas naturezas humanas. Antes eu quero comentar sobre essa foto aí. Quando você imagina Jesus
pegando o relho e saindo correndo atrás dos cambistas, você imagina Jesus correndo atrás dos cambistas igual está na sua cabeça quando a sua mãe corria atrás de você com um cacete para te dar uma surra. Sim ou não? Sim ou não? Quando seu pai pulava o muro assim atrás de você, que tinha pulado, ó, seu pai falava, você vai voltar para o salgueiro. Eu lembro que meu pai me deu umas 2 surras na vida só. Uma eu lembro perfeitamente. Eu pulei o muro, gente. Eu pulei. Eu vinha voando assim, tchum, eu acho que eu voava quando era criança. Com meu pai atrás de mim com uma cinta. Aí ele correu, tentou abrir aquele portão, falou assim, o boi volta para o salgueiro. Você vai voltar. E eu, ai, meu Senhor, né? Aí eu resolvi voltar logo, porque eu sabia que ia diminuir a raiva. Então eu voltei logo para eu tomar já, né? A ideia que a gente tem de Jesus com um relho na cabeça é a ideia do que a gente viveu, não do que é a realidade que aconteceu. A gente só consegue pensar numa situação a partir da ideia que está gravada em nossa mente. Entenderam isso? Sim ou não? Sim ou não? Ninguém consegue imaginar algo que não viveu. Só consegue imaginar o que vivenciou, tá? Olha lá. Bem, Cristo não podia ter tido 2 naturezas humanas, uma imaculada e outra corrompida. Se é isso que Ellen White estava afirmando, então ela se contradiz. Mas seguramente não é este caso. A questão é se entendermos corretamente do que está sendo declarado. Vamos entender? Bora? Gente, isso aqui é aula, para vocês nunca mais esquecerem, tá? Avante, olha aqui. Na verdade, os conceitos pré- e pós-lapsarianos no contexto da Bíblia e do Espírito de Profecia não se contradizem nem se excludem. Eles se complementam. Caso contrário, não possuiriam ambos a aval da inspiração. Eles não se contradizem, eles se completam. Complementam. Vamos lá, vamos juntos aqui. Ó. Presta atenção nisso aqui. Tomemos como exemplo a penúltima declaração referida. A escritora não pode estar afirmando que Jesus tomou nossa natureza pecaminosa sobre a sua natureza impecável, no sentido de que ele passou a ter 2 naturezas humanas, uma que já era sua e a outra que tomou de nós. Ele não era um cordeirinho coberto de um lobo, ele não era um lobo e tudo misturado junto. Ele não era isso, ele não tinha as 2 naturezas. Entenderam ou não? Vamos lá, vamos entender como. Aliás, no sentido do verbo em inglês to take, ou tomar, seguido da preposição apon, tomou sobre, como aparece no original, é, segundo um dos mais credenciados dicionários desse idioma, quer dizer o seguinte, aceitar a responsabilidade por, ou aceitar como responsabilidade ou dever. Jesus aceitou a responsabilidade, ele não assumiu dentro de si isso. Como assim? Jesus chega e fala, toma o seu lugar, mas eu não vivo o pecador igual você. Não. Não. Não, 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 não. Olha aqui, ó. Grava essa face aqui. Afetado pelo pecado, mas não infectado. Vamos lá. Todo mundo falando junto. Afetado pelo pecado, mas não infectado. 1, 2, 3. Afetado pelo pecado, mas não infectado. Como afetado? Quando Jesus veio, já tinha passado 4.000 anos que o ser humano estava aqui. O que tinha acontecido? De 4 metros e pouco, agora tinha 2 metros de altura. Jesus era um pouco mais alto que o povo do seu tempo. O povo do seu tempo tinha 1,80 m de altura. Jesus era um pouco mais alto, 1,88 m por aí de altura. Já está diferente de Adão, sim ou não? Sim. Agora, os anjos sentem fome, sede, frio, essas coisas? Não. Jesus, quando veio na Terra, 4.000 anos depois, ele sentiu todas as situações de um ser humano. Cansaço, sede, fome. Olha lá Jesus comendo. Vocês acham que Jesus não comia? Comia ou não comia? Comia, ele tinha fome, teve fome. Isso é as consequências do pecado que ele teve sobre si. Leia lá. A ideia é... Vai lá, 1, 2, 3. A ideia é, Cristo se submeteu à situação do homem no pecado, para conhecer por experiência a luta de um pecador e, por esse meio, habilitar-se a prestar-se mais uma ajuda mais eficaz. Então, Jesus, quando veio, ele aguentou um corpo todo estragado, sim ou não? Sim. De 4.000 anos de pecado.
O corpo de Jesus era um corpo cheio de propensões. Aliás, propensões não. Tinha no corpo dele os malefícios de um pecado. Sono, fome, cansaço, igual todo ser humano tem. Entendeu? Olha isso aqui agora. Na sequência, a citação favorece tal pensamento. Leia. Ele tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que são tentados. Ele pode dizer assim, quando eu vim e vivi entre vocês, eu senti fome também, eu sei o que é sentir fome. Eu também senti sono, mas ele nunca vai poder dizer, eu pequei. Eu tinha propensão para o pecado, tinha desejo para o pecado, nunca. Olha isso aqui agora. O mesmo ocorre quanto à quarta citação. Olha, vocês já imaginaram Jesus dormindo assim? Já imaginaram isso? Já imaginou ele num canto, dormindo? Porque toda foto que a gente vê de Jesus, Jesus está desperto. Olha Jesus dormindo. Ao tomar a natureza humana, Cristo habilitou-se a entender a natureza das provações humanas e todas as tentações que excediam o homem. Os anjos que não estavam familiarizados com o pecado não poderiam simpatizar com o homem em suas provações peculiares. Só Jesus ia conseguir isso. Por isso que Jesus veio e viveu entre nós. Olha Jesus dormindo ali. Olha isso aqui agora. Dando comida para o povo. Por quê? Estava no plano de Deus que Cristo tomasse sobre si a forma e natureza do homem caído, para que pudesse se aperfeiçoar através do sofrimento, o que não poderia acontecer com Adão antes da queda. E ele mesmo suportasse a força das ardentes tentações de Satanás, a fim de que pudesse entender como socorrer aqueles que seriam tentados. Por que não podia ser um anjo? Anjo não conseguiria sentir isso. Anjo não sabe como é. Por que não poderia ser? Por que não podia ser assim que o homem pecou, Jesus já vinha já morrer por Adão e Eva naquele mesmo dia? Por que não podia? Gente, tinha que ficar provado que nosso Jesus, aquele que veio e encarnou de 4.000 anos de pecado, iria, mesmo com 4.000 anos de pecado, olha que coisa fabulosa e perfeita, passar pelas situações que a gente passa em consequência do pecado, não como resultado do pecado. Consequência do pecado, não resultado. Porque Jesus não teve pecado. Olha isso aqui agora. Cristo assim participou das consequências do pecado, às quais todas nós estamos sujeitos, inclusive das debilidades por ele causadas, mas não do próprio pecado. Vocês acham que Jesus tinha cansaço? Na hora que ele trabalhava, se cansava ou não? Mas não do próprio pecado. O escritor sagrado alude a este fato do seu propósito da seguinte forma. Vamos ver o texto bíblico onde diz isso? Olha lá. Vai lá. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Mas ele não tinha propensão para o pecado. Olha lá, olha isso aqui agora. Então, num texto paralelo, ele acrescenta que, para tanto, ele não precisou participar do pecado. Leia o texto. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, Mas sem pecado. Olha isso aqui agora. A fórmula sem pecado é a chave para a compreensão do que está sendo afirmado. Não nos é dito apenas que Jesus não pecou, mas que ele foi, como nós, tentado em tudo, todavia. Como é que é ser tentado sem pecado? Ele não tinha natureza para ser tentado em pecado. Foi tentado? Foi tentado? Sem pecado. Ele não tinha pecado. Ele nasceu sem uma mancha de pecado. Isso é condição? Mas veio ao mundo em maneira igual à família humana. É condição o quê? Ai, que legal ver vocês fazendo assim agora. Não fica mais fácil? Sim ou não? Tá, avante agora. Presta atenção. Conclusão. Segundo o que foi visto,
A melhor resposta é: nem somente uma, nem somente a outra. Às vezes ele é visto como tendo pós, por quê? Porque dormia, porque chorou, porque teve coisas que são naturais de ser humano. E ele moralmente era pré, por quê? Não tem pecado em mim. Nem tenho propensão, nem sinto vontade de pecar. São só alegações. A questão da morte de cruz só suportou só porque era Deus. Tantos outros, os próprios que foram crucificados com ele também não morreram no mesmo dia. Suportaram a situação. Olha lá, veja isso aqui. Ele era moralmente o quê? O que é moralmente? Vamos entender isso. O que é moralmente? O caráter, o que tem dentro, o que a pessoa é. Aquilo que é a sua natureza. Ele era moralmente o quê? Tal como Adão antes da queda. Fisicamente, porém, era o quê? Está mais claro para vocês ou não? Sim. Fisicamente, ele era como a gente, assim. Sujeito a bichinhos, a micro-organismos, a sofrer e a ter fome e sede. Vai lá. Olha lá. A maneira como essas duas realidades coabitam em Jesus, uma sem prejuízo da outra, não pode, a exemplo do que ocorre em qualquer particularidade da encarnação, ser inteiramente compreendida. É impossível compreender. Não tem ninguém no mundo que compreende. E nem no céu. A natureza de Jesus é um negócio incompreensível. Diz que os anjos bem ficam tentando entender. Legal, né? Avante. Mas uma coisa é certa, vai lá. Este é mais um detalhe peculiar do que? O que é isso? Ele é único. Ele é o quê? Único. Ele é o quê? Único. Não tem outro igual. Nenhum ser humano jamais foi, é ou será exatamente com ele. Todavia, ele foi autenticamente humano, como qualquer um de nós. Fantástico, fantástico, né? Olha isso aqui agora. É óbvio, vai lá, 1, 2, 3. É óbvio que Ellen White afirma que Jesus se subordinou às restrições impostas pelos efeitos do pecado na raça humana desde a queda, a partir da qual a natureza humana foi se tornando mais e mais debilitada. Tal natureza humana, assim afetada pelo pecado, foi assumida por ele. Natureza externa, né? De tamanho, de altura, de tudo. Vai lá. Mas, ao mesmo tempo, ele não herdou a mancha do pecado, a inclinação para o mal, que costumamos chamar de pecaminosa e que atinge a cada ser humano. Santidade plena, fragilidade de homem caído se fizeram presentes em Jesus Cristo. Estes dois aspectos de uma única natureza foram nele combinados numa forma singular para capacitá-lo de ser o quê? Olha isso aqui agora. Gente, lê comigo. Fosse apenas imaculado e não participasse de nossa experiência como vítimas dos pecados, sabia disso? Leia aquilo lá de novo. Fosse apenas imaculado e não participasse de nossa experiência como vítimas do pecado, e não poderia ser nosso substituto. Sabe o que o diabo ia dizer para ele? Você veio e morreu pelo ser humano, mas não viveu. Ele podia ter vindo como rei e falar, pode me matar, eu estou disposto a morrer no seu lugar, tal. Mas não teria vivido nada do que nós vamos. Você não sabe o que é viver como a gente. Você não tem condição. Ele falou, eu vou viver como eles e nascer como eles. Imagina, Jesus nasceu de um parto vaginal. No meio da maior pobreza que vocês podem imaginar. Perseguido por todas as formas. Aconteceu com ele coisas terríveis que não aconteceu com certeza absoluta com a maior parte. Eu acho que quase nenhum de nós passou por isso. Avante. Participasse de nossas dores. E não da imacularidade de Adão, antes da queda, e não poderia ser nosso Salvador. Teria que padecer em favor de si mesmo. Claro!
Se ele tivesse vindo pós-lapso, ele mesmo precisaria de Salvador, sim ou não? Sim. Olha lá, Isaías 53 alude a este fato, quando o chama de justo, ao tempo em que afirma ter ele levado sobre si as iniquidades do mundo. Por isso eu comecei com Isaías 53 para você. Olha isso aqui agora. Vai lá. 1, 2, 3. Não houve uma só gota de nossa amarga miséria que ele não provasse. Parte alguma de nossa maldição que ele sofresse, a fim de que pudesse levar a Deus muitos filhos e filhas. Olha isso aqui agora. Almas que tinham a semelhança de Satanás transformaram-se na imagem de Deus. Esta mudança é em si mesma o milagre dos milagres. Qual que é o maior dos milagres? Fazer um cego ver? Tirar alguém da sepultura? Arrancar uma pessoa da cama, do leito de um coxo lá que nunca andou? Qual é o maior dos milagres? Vocês querem aprender sobre isso? Sim ou não? Sim. Queridos, afetado pelo pecado, mas não infectado pelo pecado. Era um ser único. Assumiu nossas contingências, mas não nossa pecaminosidade. Ele interiormente era como Adão, antes da queda. Quase, né? Quase como Adão antes da queda. Por que quase? Interiormente ele era quase como Adão, porque ele era Deus, e Adão não era Deus. Então era quase. Por isso que semelhança, não era igual. Agora, exteriormente, ele era quase como Adão depois do pecado. Por que também não era igual? Porque ele não nasceu igual a gente. Ele era diferente, ele era Deus. E era homem também. Dá para entender? Não, eu também não entendo. Olha para cá. Nunca diga que Jesus nunca teve qualquer propensão para o mal. Seres humanos, seres desta terra, dependem de Jesus, o Imaculado, em seu lugar. Senão a gente não pode nunca ser apresentado diante de Deus. Nunca. Você pode fazer todo o bem que você quiser. E eu preciso terminar com isso aqui para você entender a coisa mais séria do mundo. Digamos que um de nós faça tudo certinho. Acordou de manhã até de noite, tudo certo. Lutou. Ainda, sabe como é que Deus chama as nossas justiças? Por que ele chama de trapo de imundície? Porque a gente não tem nem ideia que tudo, até o nosso melhor, é maculado pelo pecado. Se não é o Espírito Santo, chega lá como um fedor diante de Deus. As nossas melhores intenções são uma desgraça na frente de Deus. Nós dependemos. Sabe por que a gente acha que a gente pode ser igual a Deus? Presta atenção aqui. Porque a gente não sabe o quão errado e quão miserável é o pecado. A gente não sabe. A gente não sabe nem a consequência disso. Porque tudo em nós é ruim. Nosso olhar é ruim. Nossa concepção, maneira de entender as coisas é ruim. Nosso trabalho, por melhor que você faça, é mal feito. Sim ou não? Nada nosso é bom. Nada. Se não é Jesus que se coloca em nosso lugar, você pode tentar fazer o melhor que você puder. Você pode até ser perfeito no que você faz, ainda assim é uma abominação. Como que a Bíblia então fala sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu? Como? Te assusta agora. Quando Cainã nasceu, a primeira coisa que a gente pensa, eu pensei, primeiro, segundo, será que ele está perfeitinho em tudo? Eu queria saber logo, voando, se ele tinha alguma coisa faltando, se tinha algum defeito, alguma coisa errada. Aí eu ouvi Paula dizendo, ele é totalmente perfeito. Mas ele não falava, não andava. Se eu deixasse ele lá, sem comida, o que ia acontecer com ele? Ele era perfeito na medida do que ele podia naquela data. Sim ou não? Tá. Quando alguém ganha
um diploma numa universidade, ganhou o diploma na universidade, você é feito um médico, você é feito um advogado, você é feito um enfermeiro, você recebeu o seu diploma, você sabe aquilo. Te deram um diploma porque você sabe, mas você ainda tem coisas para saber a respeito? Obviamente. Você é perfeito até a medida do que você pode. Mas perfeito como Deus, você consegue imaginar isso? Imagina. O que Deus está querendo dizer é que na sua esfera, seja perfeito tanto que é possível para você. Mas mesmo assim, você ainda precisa de Jesus. Porque até o teu mais perfeito, o melhor que você pode fazer é trapo de imundícia diante do Senhor. Você precisa de Jesus. Ele é o único que não tinha nada errado nele. Nada, nenhuma propensãozinha, nenhuma miserinha, nada. Entenderam? Sim ou não? Deixa eu comentar uma outra coisa. Depois que Deus criou esse mundo aqui, ainda tinha mundos sem pecado? Sim ou não? Sim. Então, olha a pergunta que eu vou fazer, que vai ficar para o próximo sermão. Olha a pergunta. Adão tinha pecado. Caiu em pecado. O céu todo chorando, todo mundo triste. Mas tinha homens, seres criados à imagem de Deus, sem pecado. Tinha ou não tinha? Por que eles não podiam dar vida pelo ser humano? Olha onde que eu vou chegar com essa pergunta. Por que não podia um igual ao homem, sem pecado, vir aqui dar a vida no lugar do ser humano? Rodrigues, te assusta a informação. Pegasse um ser de outro mundo aí, que nunca pecou, falasse, eu vou me colocar no lugar do homem, eu dou a vida por ele. A única coisa que ele podia era fazer esse ato heróico. Ele não poderia ressuscitar por si mesmo. Ele não poderia, diante de Deus, dizer, não tenho propensão para nenhum pecado. Por isso Jesus é? Ninguém no universo conseguiria tomar essa parte. Vocês não têm ideia, para Jesus, o quanto somos importantes. Agora, você tem ideia o quanto Jesus é importante para você? Você só tem essa ideia, só consegue entender isso e você compreender quão pecadores nós somos. Quão sem esperança nós somos, quão sem nada. Não adianta, você pode fazer o que você tiver de fazer. Ainda vou te chegar a uma outra situação agora. E com isso eu quero terminar orando aqui, agradecendo a Jesus. Daqui uns dias nós vamos entrar no céu. Jesus vem nos buscar, nós vamos subir. Sim ou não? Sim. Quando entrarmos lá, junto no mesmo grupo que vai ressuscitar um grupo um pouquinho antes de Jesus voltar, né, da ressurreição especial, e vai ressuscitar também a ressurreição geral. Sim ou não? Sim. Aí vai ressuscitar Moisés já está lá. Vai ressuscitar Noé, vai ressuscitar quem mais? Vai falando aí o nome. Adão, José, né? Tá. E a gente entra no céu. Olha a minha pergunta. Quando a gente entrar no céu, vamos estar todo mundo igual? O que a gente sabe é o que Adão sabia? Não. A nossa experiência é a mesma de Noé? Não. A nossa experiência é a mesma dos discípulos? Não. Vamos estar como no céu? Em diferentes níveis. Como é que todos vão ser perfeitos, igual perfeito é o vosso Pai? Na sua esfera. Naquilo que poderia. Agora, ainda vou falar uma coisa. Daqui está toda a nossa geração. Aqui dentro hoje da igreja. Eu tenho irmão Antônio, tenho Karen, tenho Davi, tenho eu, Léo. Cada um de nós tem uma experiência. O que é perfeição para o caso que Deus vai exigir da Maísa? E o que é a perfeição que Ele vai exigir desse rapazinho? O que Deus pode exigir dele agora? O mesmo que exige de mim? Impossível. Por quê? Eu tenho 61 anos no coro. Você tem quantos anos?
8. Que bonitinho. Qual idade você tem? 8. Vou fazer 9 já. Ele corrigiu, vou fazer 9. Então, ouça aqui o que eu vou te falar. Deus, se Jesus volta agora, é igual? Só Deus para conseguir ajustar tudo isso. Ainda bem que a gente tem que segurar na mão de Jesus e dizer: Jesus, o Senhor é meu penhor. Só o Senhor pode fazer por mim o que eu não posso. Nenhum ser humano consegue, a gente não tem. Só Deus. Agora, dentro dessa realidade, temos que viver o melhor que a gente sabe? Sim ou não? Por isso eu tenho certeza absoluta que minha história como pessoa, minha pecaminosidade, mesmo quando eu entrar no céu, mesmo quando eu for perdoada, mesmo quando tudo acabar, mesmo quando tudo acertou, está tudo direitinho no céu, tudo pronto, mesmo assim, tem diferença de mim para com todos os seres que nunca pecaram? Claro. Mesmo quando eu for estar no céu. Quando eu chegar no céu, ainda vou ter que aprender coisas? Então não vou estar perfeita. Sim ou não? Sim. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nós aceitemos que nós não conseguimos. E outra, e que é possível conseguir dentro da nossa esfera. Ó. Não é tremendo isso? Faça o melhor do que você pode da história. O que está escrito é para fazer. Acabou. Entendeu? Sim ou não? Sim. Sim. Vamos ajoelhar agora. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, a luz do cristão é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Senhor, nós pedimos a Ti em nome de Jesus, que nos ajude na misericordiosa mão de Cristo, nosso Redentor e Substituto. Ele é o único que pode ser aceito em nosso lugar. Senhor, queremos viver o melhor que sabemos e entendemos ou que é possível, não para nos salvarmos, mas em resposta à salvação dada por Jesus. Queremos viver, Senhor, como Jesus ensinou. E eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe para cada dia aprender mais na graça e na misericórdia de Cristo. Te entrego o nosso coração, te agradecendo por tão grande graça e bondade, em nome de Jesus. Amém.